Eu queria tratar dois temas. O primeiro é a questão da reforma do ensino médio, aí, que começou com uma proposta sua lá atrás, daí teve, ainda no, acho que foi do governo Temer, que teve um atropelo, tentaram impor de cima. Em que pé que está hoje a reforma? Porque o princípio é relevante, a maneira como foi implementada foi caótica. Como é que fica? Mas tem muita gente criticando o princípio. Como é que está Então, vendo? Luiz Nassif, de fato, o mundo, a boa prática internacional de organização do currículo, ela deve se dar por áreas do conhecimento, né? Que você garante ali a transversalidade dos conhecimentos. Então, está correto organizar o currículo por 4 grandes áreas do conhecimento. Também está correto, na minha opinião, criar os itinerários formativos. E, na minha opinião, também está correto garantir o aperfeiçoamento, seja ele nas áreas do conhecimento, nas áreas propedêuticas, ou até mesmo a formação profissionalizante. E o ideal é que esse método possa ser feito de tempo integral, integrado. Na verdade, é um modelo que se aproxima muito do que nós fizemos com a criação dos institutos federais, em 2008, coordenado pelo ministro Fernando Haddad, da Educação, pelo presidente Lula. Eu participei ativamente, que foi a criação dos institutos. Se a gente olhar o resultado depois de 15 anos desse modelo verticalizado de educação, de formação, dessa instituição, que o Brasil, Luiz Nassif, tem um modelo para chamar de seu. Né? O modelo verticalizado dos institutos federais é um modelo para chamar de seu, um modelo de educação de ensino médio. Então, quando a gente faz um recorte nas avaliações internacionais, por exemplo, do PISA, o Brasil teria a 4ª melhor educação do planeta. Portanto, nós precisamos de uma educação da mesma qualidade da rede federal para a rede estaduais. Ou seja, as redes estaduais precisam ter um método educacional que não seja tratar o aluno como 19 caixinhas, que a cada 50 minutos o professor abre uma matéria. Organizar currículos por matéria, por disciplina, é um erro. Então, não garante essa transversalidade dos conhecimentos. Portanto, o que nós fizemos, nós desenhamos, foi um projeto correto do ponto de vista pedagógico. Foi democrático. Nós ficamos 5 anos, conseguimos unidade com todos os secretários estaduais de educação. A questão foi, o governo do Temer, por falta de agenda, copiou o projeto de lei, né, e mandou por medida provisória. Então, o primeiro erro, um erro de origem, né, um vício de origem, não reforma a educação por medida provisória. E o pior, para ser implementado 5 anos depois. Mas o mais grave, que nem o Temer e nem o Bolsonaro criaram as condições e as pactuações federativas para implementar o novo ensino médio. Então, eles não colocaram nem aporte financeiro, nem recursos necessários, e menos ainda organizaram as áreas do conhecimento, ou seja, não organizaram aquilo que a gente chama de base nacional curricular comum. Então, eles não organizaram o método, o processo. A gente tem aqui 2 figuras no sistema educacional. Eu nem vou pedir para você comentar, é uma opinião minha há muito tempo, as 2 pragas do sistema educacional brasileiro. Uma chama Maria Helena Guimarães, e a outra chama Flávio Arnes. Impressionante, o Flávio Arnes por conta da educação inclusiva, e a Maria Helena com essa ideia de cima para baixo, de enfiar a goela abaixo. Pô, você tem um universo de professores, alunos e tudo, tem que conquistar corações, mentes, mas é um estilo muito autoritário, porque acaba comprometendo qualquer ideia, né? Aí, na verdade, Nassif, para esse modelo ele entrar em vigor, faltou, por exemplo, você tem no Brasil 3.000 municípios que só tem uma escola, só uma unidade educacional. Então, é impossível os municípios, ou os estados, na verdade, os estados, conseguirem organizar um sistema que não for colaborativo, se não for um sistema de colaboração federativa. O que eu quero dizer? Teríamos que organizar isso, eu falei isso para o presidente Lula, junto com o ministro Camilo, agora, no mês de abril, que o erro
tá? Na não pactuação federativa. Por exemplo, para a gente conseguir fazer com que o aluno não seja escolhido, mas que o aluno possa escolher o aperfeiçoamento, a área do conhecimento, o itinerário formativo, é importante ofertar para ele, então, todas essas possibilidades, com qualidade. Então, sem uma pactuação com os institutos federais, sem uma pactuação com as universidades federais, sem uma pactuação com as universidades filantrópicas, com as universidades comunitárias, com o próprio sistema S, é muito difícil no Brasil, do tamanho que nós somos continental, conseguir implementar um ensino de qualidade que garanta a todos e todas o direito de escolha. Por isso que, na verdade, sem recurso, sem aporte de recursos, para além do Fundeb, né? Porque quando você vai fazer uma escola de tempo integral ou ampliando a carga horária de 800 horas para 1.000 horas, que é o mínimo que o ensino médio agora exige em 2023, é necessário mais recurso, porque você desorganiza ali, inclusive, até o transporte escolar. Né? Você tem a escola fundamental com 4 horas, passa a ter uma escola do ensino médio com 5 horas, então você desorganiza ali toda a logística. Então, precisa de aporte de recursos públicos. E não pode sair do Fundeb, porque senão você está tirando dinheiro das crianças, né? Você está tirando dinheiro da escola infantil. Então, você precisa aportar mais recursos. Hoje é um dia importante, Nassif, porque o presidente Lula mandou um projeto de lei, a escola em tempo integral, e nós estamos aportando agora 4 bilhões de reais para a gente ampliar esse programa da escola em tempo integral, que é a grande solução para a boa educação, para a educação integral integrada. E como é que se está vendo o trabalho do Ministério da Educação até agora, Reginaldo? Olha, se tem um campo das políticas públicas que sofreu total perseguição e total destruição, foi o campo educacional. Né? Eles tiveram ali uma perseguição implacável do ponto de vista ideológico. Então, não é fácil reconstruir. Né? Então, eu acredito que o ministro está trabalhando, precisa ainda construir essas políticas públicas, seja do pacto da campanha nacional pela alfabetização na idade certa, porque é bom lembrar que quem é responsável pela alfabetização são 5.568 municípios, então tem que ter uma boa pactuação, tem que ter ali uma liderança e uma capacidade política de articulação e envolvimento também como uma pauta suprapartidária, uma pauta do Estado brasileiro, independente da questão partidária e da questão ideológica. Isso nesse momento que a sociedade brasileira ainda continua muito polarizada, muito tensionada. Às vezes, o ministro dá o comando, mas por guerras ideológicas, algum gestor não entra nesse esforço nacional, nesse esforço republicano. Então, ele lançou ali o programa, mas ainda em fase embrionária. Você tem um grande desafio, que é, de fato, universalizar a escola infantil, a primeira infância. Eu acho que a grande marca do presidente Lula, e aí ele aportou recursos para retomar as 14 mil obras paralisadas no Brasil, em especial no campo educacional, para a gente criar uma rede que permita a proteção integral da primeira infância e a escola infantil. Então, acho que essa deveria ser a grande marca do nosso governo nesses próximos 4 anos no campo educacional. Tem também o desafio de recuperar o tempo perdido, porque, de fato, não houve uma política para recuperação do tempo perdido, do aprendizado, por omissão de uma política na pandemia, seja por apoio pedagógico ou por apoio do ponto de vista tecnológico ou do apoio financeiro às famílias. Então, houve um abandono das nossas crianças no processo de alfabetização e pré-alfabetização. Elas foram abandonadas, né? Então, isso aí teve um impacto, uma defasagem de aprendizado extraordinário, infelizmente, que nós vamos ter que fazer toda uma retomada de rumos, né? E também temos aí o grande desafio, que é do ensino médio, que nós precisamos colocar para rodar. Eu sou daqueles que acham que não tem que fazer revogaço, na minha opinião, tem que fazer uma retomada de rumos, uma justa modernização da implementação do ensino médio. E, por último, nós precisamos ainda, o Brasil é muito grande, muito diverso, ampliar a presença dos nossos jovens nas universidades. Países mais pobres da América Latina, da taxa líquida de 18 a 24 anos, tem 40% dessa juventude nas universidades. O Brasil tem 16, 17%. Então, nós precisamos, aí, de fato, ter uma política, né, capaz de permitir, combinando a ampliação orgânica dos campi, que nós criamos aí mais de quase 200 campi universitários pelo interior do Brasil,
né, consolidando essa expansão do ponto de vista de equipamentos educacionais, mas do ponto de vista também de professores, técnicos administrativos, e temos o desafio também de combinar isso com o fortalecimento das políticas públicas. O ProUni, porque tem uma capilaridade para chegar em todas as cidades, em todos os territórios, com o novo FIES. Nós precisamos de refazer o nosso FIES, porque o FIES foi totalmente destruído inicialmente pelo governo Bolsonaro, inicialmente pelo governo Temer, e a obra foi concluída de destruição total do financiamento dos nossos jovens nas universidades. O FIES foi totalmente destruído. Então, nós vamos redesenhar todo esse FIES. Então, acho que o ministro ainda está aí, né, reconstruindo essas políticas e essas diretrizes. Então, eu espero que agora, no segundo semestre, possamos entrar já com o novo FIES, entrarmos aí com o redesenho do ProUni, acelerando aí a repactuação do novo ensino médio e avançando aí na ampliação de vagas nas escolas tempo integral e também na escola infantil. Então, vamos aí acompanhando e vamos ajudar, porque essa é uma pauta extremamente importante, ela define não só o presente, mas ela é definidora do futuro de um país. Deputado, ser contra a revogação do NEM é muito radadismo, por essa e por outras que o PT vem perdendo tanta representatividade em Minas. Ô, Luiz, não exagera também, Luiz. Olha, gente, eu quero perguntar o que vai colocar no lugar. O ensino médio brasileiro é um desastre total, absoluto. Então, o que existia no passado, na minha opinião, você acaba criando duas categorias de ensino no Brasil. Aquele que é coordenado de tempo integral, integrado pelo governo federal dos institutos federais, quarta melhor educação, e aqueles que são coordenados pelo ensino dos estados. Então, nós precisamos fazer uma transição, sim. Eu estou convencido que o melhor método mesmo é por área do conhecimento. Quando eu falo revogar, é porque não tem o que colocar no lugar. Se tiver outro método de aprendizado que não seja por áreas do conhecimento, que os países que avançaram do ponto de vista educacional assim fizeram, eu topo rediscutir e revogar. Não revoga na caneta, né? Não tem sentido. Nós temos que fazer um processo de aperfeiçoamento, de modernização, de um diálogo permanente com a comunidade escolar, encontrar ali os seus itinerários, encontrar ali suas áreas do conhecimento, aperfeiçoar, melhorar o conteúdo do currículo nacional comum. Eu acho que esse é o desafio que está colocado. A Sueli manda aqui, Nassif, o novo ensino médio está minando com o sistema S. O professor não tem mais autonomia para ensinar nada, virou um lixo. Não, muito pelo contrário. A Base Nacional Curricular Comum é para a comunidade decidir ali caminhos, itinerários, conteúdos, né, para além da Base Nacional Curricular Comum. Pelo contrário, aumenta a autonomia, aumenta a liberdade do ensino médio ser mais vivo, mais presente naquela comunidade. Não tem nada a ver com o Sistema S. O Sistema S não está nesse processo de ensino médio. É lógico que o Sistema S deveria ser aproveitado do ponto de vista da formação tecnológica. Eu não tenho nada contra o Sistema S, tem muito dinheiro, inclusive a gente deveria envolver eles na parte da formação tecnológica, com autonomia evidente pedagógica das direções locais, da comunidade acadêmica sobre o processo de formação. Tem aqui um que fala FIES é o endividamento. Isso é um ponto também. Hoje Hoje com os juros, né? Os juros no Brasil impede qualquer programa de políticas públicas se não for subsidiado. Eu fui relator do novo FIES, tenho muito orgulho. Em 2009, eu relatei, mudei o FIES, saímos aí de 20 mil alunos para 700 mil alunos por ano financiado. Chegamos à marca em 4 anos de 3 milhões de estudantes que foram financiados com juros de 3,4 ao ano. Criei o aval solidário, o aval coletivo entre 3 estudantes. Acabei com o fiador, tirei o dinheiro do sistema bancário, levei para o sistema do Fundeb, para o fundo próprio. Então, a gente fez um modelo muito interessante. E depois o Temer acabou com esse modelo e o Bolsonaro piorou um pouco mais. Hoje, de fato, é um endividamento. Mas, Reginaldo, antes do Temer, aí teve um problema de controle aí de muitas universidades aí jogando com alunos, endividando alunos aí sem condições e tudo. Você tinha casos de alunos zero em português que entravam no FIES, a universidade ganhava, a dívida ficava com o aluno e o aprendizado não também. Teria que ter ajustes também. Entenderam, Nassif, agora 3 tipos de FIES. O FIES de 0 a 1 salário e meio de renda familiar, que esse FIES deveria ser trabalho social, estágio social.
Boa. tipo um novo ProUni. E como é que a gente contrataria essas vagas? Por demanda social, olhando a qualidade da universidade do curso e fazendo leilão por deságio. Quem ofereceu o maior deságio, a gente compraria as vagas. E esse aluno não ia pagar nada, porque seria espécie de um novo ProUni para esse estudante. Por quê? Porque esse estudante, na verdade, ele acaba depois aumentando a inadimplência do sistema. Sim. Então, é melhor que esse jovem de baixa renda pudesse estar num programa extremamente mesmo social, né, bancado pelo o Tesouro Público. E um critério que não fosse por deságio mesmo, porque aí, Nassif, não venderia a vaga cheia, porque às vezes a faculdade privada, para o programa, vende a vaga cheia e o aluno que vai lá, privado, que vai pagar, ele pega de 50% de desconto. Né? Então, a universidade acaba negociando com o pai de aluno, com a família ou com o próprio aluno. Então, é melhor a gente ser real e fazer um deságio. Quem oferecer o maior deságio, a gente compraria aquelas vagas. É um FIES que eu defendo. O segundo é para aluno de 1 a 3 salários, que a gente deveria colocar como aval para a gente fazer o fundo ser sustentável, né, e ser superavitário. A gente deveria usar, então, o fundo de garantia de tempo de serviço, né? Porque a remuneração, às vezes, é menor ali do que o financiamento de uma vaga para o estudante. E a terceiro FIES seria de 3 a 5 salários mínimos para a classe média, que poderia ser como aval a folha de pagamento, né? O tipo do empréstimo consignado. Então, a gente pode fazer um modelo, e eu acho que é possível de redesenhar o FIES e colocar 1 milhão de jovens na universidade. O Brasil deveria fazer um programa de massa de inclusão da nossa juventude no sistema educacional. Sabe por quê, Nassif? Nós estamos um país que, demograficamente, estamos envelhecendo, né? Antecipou essa transição aí, o bônus demográfico brasileiro. Nós deveríamos, então, ter certeza que o Brasil pode fazer uma transição no seu modelo econômico para uma economia mais digital, mais tecnológica, com transição ecológica, ambiental, com sustentabilidade, a indústria do século XXI, que eles falam da neoindustrialização. Para isso, tem que formar e ter uma inovação tecnológica e tem que ter qualificação profissional. Então, a gente deveria investir nesses próximos 5 anos aí num programa de massa de inclusão da juventude brasileira.